tudo bem? O De Bem com Você desta semana fala sobre esquizofrenia, um transtorno mental que ainda é cercado de tabus, mas que afeta milhões de pessoas no Brasil. Vamos entender juntos o que é a esquizofrenia, como ela impacta a vida dos pacientes e quais os caminhos existem para diagnóstico, tratamento e principalmente acolhimento. Para essa conversa tão importante, recebemos aqui no estúdio o psicólogo André Lefebvre. Tudo bem, André? Tudo ótimo, e você, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E como você já sabe, a TV Câmara conta com a tradução em Libras em toda a nossa programação. E a intérprete oficial deste programa é a Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho. Ana, é sempre um prazer enorme contar com você aqui, juntinho com a gente. Muito obrigada, viu? André, vamos começar. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é um distúrbio onde a pessoa ela se desconecta do mundo real. Ela cria um mundo paralelo. Ela pode ser confundida com outros transtornos mentais? Sim, pode. Como o transtorno bipolar, por exemplo. Pode ser confundido, sim. Entendi, André. A pessoa, quando ela está numa crise, dá para se confundir. Com bipolaridade. E ainda existem muitos preconceitos quando a gente fala em esquizofrenias, muitos mitos, algumas dúvidas que eu acho que vale a gente esclarecer aqui, né? Por exemplo, as pessoas têm mania de pensar que quem sofre de esquizofrenia é uma pessoa violenta. Isso não é verdade. Você me falou nos bastidores. Tudo isso a gente aprende muito na prática também, né? E uma pessoa, quando ela está em surto psicótico, como eu falei, ela está desconectada, ela tem as verdades dela, ela acredita no que ela está vendo, no que ela está ouvindo. E se você for limitar ela de alguma coisa que ela está vivenciando naquele momento, o que ela vai fazer? Ela vai se defender. E aí, podemos ter a impressão que a pessoa está agressiva, mas não, ela está simplesmente se defendendo. Só que como nós não sabemos o que está acontecendo com a pessoa, então a gente tem essa impressão que ela é violenta, mas na maioria das vezes ela está simplesmente se defendendo. Entendi. Já que você falou desse sintoma, que é um dos sintomas nessa questão, quais são os sintomas que os familiares, as pessoas que estão assistindo a gente, pode perceber que está desencadeando esquizofrenia? Tá, e isso é bem importante também, porque a pessoa ela muda muito o comportamento dela. Então, ela deixa, a socialização dela começa a ficar diferente, a fala dela fica diferente, ela começa, por exemplo, a falar que o vizinho está perseguindo, que tem uma pessoa que está olhando muito para ela, que está falando dela. Então eu falo assim, poxa, mas fulano nunca foi dessa forma, agora está assim, sempre gostou de sair e agora está ficando muito em casa, uma fala meio embutida. Então, quando percebemos que está tendo uma conduta, um comportamento diferente, é sempre um alerta. Isso não só para esquizofrenia, mas para uma série de outras coisas também, né? Mas, se falando em esquizofrenia, então tem esses sintomas que a família pode perceber. Normalmente a família vai passar, é um momento que ele tem alguma coisa que não está bem na vida dele, está nervoso e tal, mas vai passar. Presta atenção, talvez não passe. Entendi. Tem uma idade que é mais frequente aparecer esses sintomas? É indiferente? Tem alguns estudos que falam ali entre os 18 e os 30 anos, mas isso não é via de regra, né? Pode um adolescente desencadear a esquizofrenia também. Por isso que é sempre bom ficar observando, né, André? Sim, Atento. temos que observar. E quais são os especialistas que estão envolvidos nesse processo para falar o diagnóstico, para fechar esse diagnóstico de esquizofrenia? O diagnóstico de esquizofrenia, ele é um diagnóstico clínico. Não existe outra forma de diagnosticar a não ser clínico.
Então, os profissionais que estão preparados para isso é o psiquiatra e o psicólogo. Os dois, eles têm condições de avaliar e dar esse diagnóstico. Perfeito. E é importante, André, a gente falar, existem alguns gatilhos, né, que podem desencadear a esquizofrenia. Quais são esses gatilhos? Ou alguns, gatilhos mesmo, né, que a gente pode falar? São os desencadeadores, né? São vários. Tem alguns que preocupam mais, como droga, álcool. O álcool é droga também. Alguns traumas que as pessoas passam que podem desencadear a esquizofrenia. Então, desencadear porque ela já tem uma predisposição, ela não cria esquizofrenia na pessoa, né? Ela já tem uma predisposição e às vezes algumas coisas externas podem desencadear. Entendi. E eu imagino também que o impacto emocional na vida do paciente, na vida dos familiares, deve ser muito grande, né? Quando descobre um diagnóstico assim. Sim. Então, quando você recebe uma família lá no seu consultório, que recebeu um diagnóstico, como que você acolhe e conduz essa família? Normalmente a família e até o próprio paciente, ele não entende, não sabe o que é uma esquizofrenia. Então, num primeiro momento desse acolhimento, é explicar para a família o que é essa doença, como que a família pode ajudar a conduzir o tratamento do filho, do parente, e até para ela ficar mais aliviada, né? Agora, o paciente, ele aprender a conviver com aquilo, com aquela doença, com aquela patologia, e ele perceber que ele tem condições de ter uma vida que ele pode trabalhar, ele pode se relacionar, ele pode ser feliz, né? Ai, que ótimo. Com essa doença. Com essa condição, né? Olha, uma notícia boa para a gente encerrar esse bloco e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque o foco do De Bem Com Você, como a gente sempre fala, é saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta você vai conhecer os serviços oferecidos pelo Centro de Atenção Psicossocial em Saúde Mental aqui de São José dos Campos, que dá suporte gratuito para pacientes com diagnósticos de esquizofrenia. Então fica aí que a gente já volta. Estamos de volta. A esquizofrenia é um transtorno mental que afeta a percepção da realidade. Em muitos casos, o paciente pode ter alucinações, como ouvir vozes, ter visões ou sentir sensações de perseguição, que não são compartilhadas por outras pessoas, mas que para ele parecem absolutamente reais. Esse distúrbio pode afetar profundamente a capacidade de pensar, agir e se relacionar, levando muitas vezes ao isolamento social. Agora nós vamos assistir uma reportagem sobre os atendimentos oferecidos pelo CAPS e como a rede de apoio faz total diferença na vida de quem convive com a esquizofrenia. André, vamos assistir? Vamos. Vai passar aqui. Oi, Gi, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem o De Bem Com Você. Como bem vocês falaram aí no estúdio, a esquizofrenia é esse transtorno que a pessoa não consegue definir o que é real, o que é imaginário. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas convivem com a doença. Mas vale lembrar que ela tem tratamento e tem acolhimento, né? Hoje a gente veio aqui no CAPS da Zona Sul conversar com a Ângela Fontoura, que é coordenadora da saúde mental do CAPS, que ela mostrou pra gente um pouco e explicou como que funciona o tratamento e esse acolhimento para essas pessoas. O tratamento envolve a equipe multidisciplinar, né? Então, é o médico que faz a consulta médica, a administração dos medicamentos, trabalha também com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com a enfermagem. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar envolvida no tratamento desse paciente e, principalmente, também trabalha o vínculo familiar desse paciente, né? Trazendo o familiar também para acompanhamento do tratamento para que seja mais eficaz.
A esquizofrenia não tem cura e o tratamento exige uma abordagem multidisciplinar com medicamentos, consultas individuais e oficinas terapêuticas. Essa estratégia é adotada nas unidades do CAPS. Essas atividades, assim como tomar a medicação correta, fazer o tratamento, né? Essas atividades, o CAPS ele trabalha com as oficina terapêutica, esporte, lazer, horta. Então, trabalhando que esse indivíduo ele volte para ter uma vida dentro da normalidade, né? E trabalhando a reinserção social. A convivência com a esquizofrenia pode ser sim tranquila. Pacientes e familiares podem ter qualidade de vida com ações para cuidar do corpo e da mente. O suporte adequado ajuda a restabelecer o convívio social e também a quebrar preconceitos. Não só a esquizofrenia, né, mas o transtorno mental em si, né, ainda tem muito tabu, muito preconceito sobre isso, né? O que a gente tem que trabalhar é que o transtorno mental ele pode ser estabilizado através do tratamento, né? E não ter essa vergonha de procurar ajuda, né? Gi, é isso mesmo. A gente pôde ver que é uma doença que tem tratamento, que aí as pessoas conseguem ter essa reinserção social e conviver normalmente. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Ana. Participação especial aí no De Bem com você, viu? Adorei ver você por aqui. André, olha, como a gente acompanhou ali na reportagem, são várias atividades, né? Horta, essas terapias são fundamentais no tratamento para as pessoas que têm a esquizofrenia? Sim, nessas terapias, elas vão se redescobrindo, elas vão descobrindo que elas têm capacidades de construção, de desenvolvimento. Então, é muito importante essas terapias. Não tem como falar em tratamento sem terapia. E você trabalhou, você me contou aqui nos bastidores, mais de 10 anos, né, em um hospital que trata justamente as questões voltadas para a saúde mental, né, um hospital psiquiátrico. Sim. E aí um outro ponto que a reportagem abordou também foi a questão das rodas de conversa. Eu imagino que é também um ponto que, de repente, além desses espaços, como o hospital psiquiátrico, como o CAPS, a gente pode também ali, a família, tentar fazer essa roda de conversa para ajudar o paciente? Pode e deve. Tanto o paciente sozinho, com outros, com os mesmos problemas ou parecido, para ele poder falar do sentimento dele, do que ele sente, como ele convive com isso e ouvir o que os outros têm a dizer também. Ele vê que não é só ele, que ele não é a vítima disso tudo, que tem outras pessoas também. E a família, para entender o que esse paciente tem, qual a necessidade dele, porque cada um é um. Então, ele fala assim, esse tem esquizofrenia, não significa que ele é igual a quem está do lado dele. Tanto é que a medicação ela não é igual, ela é dosada para cada um, com a necessidade de cada um. Então, é muito importante a gente ouvir e a família entender quem é essa pessoa, né? Então, é o momento onde o paciente pode falar e a família ouvir e depois a família falar também. Ai, que e ótimo. O paciente ouviu o que a família tem para falar. Roda de conversa faz bem em qualquer lugar, em qualquer lugar, hora, né? E já que você falou sobre o medicamento, que a dosagem é específica para cada paciente, eu acho que vale a gente falar aqui sobre a importância da medicação, né, nesse tratamento do medicamento e o acompanhamento médico também, né? Não dá para tomar um medicamento porque eu escutei ou eu ouvi falar que... Não. Possível. Como foi dito, né, o diagnóstico ele é clínico, o psiquiatra ele vê e ele medica. E ele vai dar medicação, vai acompanhar e ver se aquela medicação está fazendo o efeito que ele espera. Então, é muito importante ter sempre o acompanhamento do psiquiatra. É ele que está dando a medicação, é ele que espera um resultado daquela medicação. Então, e uma coisa que acontece muito, isso é até bom para as famílias ouvirem isso, a família sempre deve acompanhar
essa medicação, se está tomando de forma adequada, porque normalmente quando eles vão ficando estabilizados, eles acham que eles estão bem, que eles não precisam mais tomar o remédio e param de tomar o remédio. Volta tudo. Então, é muito importante que a família acompanhe. Claro, checar se realmente está tomando. Sim. E os riscos quando ele para por conta própria? Os danos são enormes, pois eu imagino. Porque é muito comum voltar todos os sintomas. Então, o remédio ele estabiliza a pessoa. E a pessoa tem uma vida, pode-se dizer, normal. Ela consegue desenvolver várias atividades. Sem o remédio, ela fica desestabilizada. André, a gente pode falar então que a desinformação é um dos grandes, o que atrapalha muito o tratamento dos familiares e do paciente com esquizofrenia? Sim, e até mesmo da sociedade. E da sociedade, né? A sociedade precisa inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a gente tenta passar muito isso, tanto para o paciente quanto para a família. O que é a doença e a necessidade do tratamento adequado pelo tempo que for necessário. Claro, e vale aqui também a gente falar da quebra de preconceito, né? Não precisa ter preconceito não tem que ter preconceito com ninguém, mas ainda existe um certo preconceito. E aí, por conta disso, talvez as pessoas ficam até com medo de contar que tem esse diagnóstico, né? A saúde mental ainda tem muito preconceito. Agora está melhorando, está se falando mais, mas a saúde mental, de forma geral, ainda tem muito preconceito. E quando se vem com uma doença que ela é uma doença grave, o preconceito é muito maior, né? Então, isso precisa ir quebrando. Ninguém está livre de ter alguém próximo que desencadeia uma esquizofrenia, por exemplo. Tá certo. E se alguém tiver alguém próximo com esquizofrenia ou que não tenha empatia sempre, né? Pois é. Empatia com o próximo. É o caminho, é a receita. É isso aí, olha só, gente. Agora nós vamos para mais uma pausa rapidinho, porque na volta o psicólogo André vai falar sobre dicas de acolhimento, inclusão e principalmente qualidade de vida para os pacientes e familiares. Então fica aí, que o De Bem com Você volta já já. Estamos de volta. O tema de hoje é a esquizofrenia. E antes de continuarmos nossa conversa, vale destacar que a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou 2 leis importantes sobre esse tema. Uma autoriza a Prefeitura a criar programa de apoio às pessoas com esquizofrenia e os seus familiares, com o objetivo de combater o preconceito, promover a informação e divulgar as opções de tratamento. A outra lei instituiu 24 de maio como Dia Municipal de Conscientização sobre a Esquizofrenia. Agora vamos falar sobre algo fundamental, que é o acolhimento, qualidade de vida, não só para os pacientes, mas também para toda a família, não é, André? Quando você recebe no seu consultório uma família, um paciente que recebeu esse diagnóstico, quais são os primeiros passos ali para acolher essa família, para orientar? Tá. Quando a pessoa ela procura um tratamento, é porque essa pessoa ela já desenvolveu alguma coisa. Então, essa família ela fica completamente perdida. Eu acho que a maior importância que temos nesse momento é o acolhimento mesmo, é mostrar para essa família que não acabou tudo ali, que esse parente dela ou alguém próximo, ela pode ter uma vida, talvez um pouco diferente do que talvez tenha sido sonhado ou esperado, mas ter uma vida normal. A família, ela precisa se adequar. E eu no consultório, eu procuro mostrar muito para a família isso, que ela precisa se adequar. Perfeito. E é difícil dela entender um pouco isso. Mas ela falando, ela ouvindo, ela começa a perceber
que algumas transformações precisam ser feitas. E uma pessoa com esquizofrenia, ela consegue ter uma vida produtiva e normal, não é mesmo? Olha, eu já tive um paciente que ele era casado e trabalhava. Então, isso é bom para mostrar que a pessoa ela pode produzir, ela pode ter uma vida como ela escolher. Olha que bacana. E nesse momento também, nesse tratamento, eu acredito que envolve muito o apoio emocional, principalmente, né? Não só para a esquizofrenia, como para todas as doenças ligadas à saúde mental, né? Mas o envolvimento emocional ali da família, a abordagem tem que ser bastante cuidadosa, com carinho, e isso eu imagino que deve contribuir com o tratamento? O profissional, ele precisa ter muito tato para falar com a família, porque da mesma forma que pode ajudar, pode atrapalhar, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer um pouco antes a família e como vai ser apresentada essa nova vida para essa família, assim como para o paciente também. Então, precisa ter esse cuidado. Perfeito, doutor. E é importante também aproveitar a sua participação aqui e falar sobre essa questão da saúde mental, que muitas vezes é deixado de lado. Às vezes, é uma depressão, mas para buscar atendimento, para buscar acolhimento, para buscar um psicólogo, né? E algumas vezes a gente sabe que a depressão exige, inclusive, um psiquiatra mesmo, né? Sim. Como eu falei antes, a saúde mental está começando a ser bem diluída pelas pessoas. Quando se fala em hospital psiquiátrico, por exemplo, a gente já imagina a pessoa que ela está no final do túnel. Não. Às vezes uma pessoa que ela tem uma depressão, que ela tem pensamentos suicidas, ela deve sim procurar um local especializado em saúde mental, como um hospital, o CAPS, um consultório de um psiquiatra, de um psicólogo. Então, não precisa ser uma doença muito grave ou que esteja grave para procurar ajuda. Claro. Inclusive, um assunto que a gente fala muito aqui no De Bem Com Você, uma frase, né, que já é nossa aqui: prevenir é sempre muito melhor do que tratar, não é mesmo? Inclusive, uma palavra que está muito em moda hoje, que é a ansiedade. Então, se você achar que deve procurar, que está saindo um pouco do controle, procure ajuda. É sempre muito bom termos a saúde em dia. E principalmente a saúde mental, né? Sim. Essencial nos dias de hoje. André, para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse, para fechar o programa, uma palavra de incentivo para as famílias ou até mesmo para o paciente que acabou de receber esse diagnóstico, né? O diagnóstico de esquizofrenia. O que eu posso dizer é que é alguma coisa que pode acontecer e que, sendo bem tratado, seguindo o tratamento de uma forma adequada, essa pessoa ela vai poder fazer o que ela tem vontade. Ela vai poder descobrir aptidões que talvez ela ainda não conhecesse. Ela vai poder passar experiências, ela vai poder aprender com os outros. E a família deveria aproveitar tudo isso também e aprender com esse paciente, desenvolver com esse paciente, porque isso vai se multiplicando, né? Isso vai se alastrando e as pessoas vão tendo um maior entendimento do que é essa doença, que hoje às vezes ainda é motivo de riso, né? Se fala para uma pessoa de um modo agressivo, fulano é esquizofrênico, não sei, às vezes nem sabe o que está falando, né? Então, é bom a gente ir pulverizando tudo isso para as pessoas entenderem melhor
o significado de esquizofrenia. E principalmente que dá para viver com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Dá para ter tudo isso. Tudo isso. Muito obrigada, André. Foi ótima a sua participação. Obrigado vocês. Olha só, gente, hoje nós falamos sobre a esquizofrenia, desmistificamos mitos, mostramos a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e do acolhimento. Mas lembre-se, informação e empatia são fundamentais para que todos tenham qualidade de vida. Então a gente se encontra na próxima semana e enquanto isso, eu sempre falo para você, né? Fique aí em casa, de bem com você e acompanhe a TV Câmara por meio das nossas redes sociais. O endereço é fácil, está aparecendo aqui na tela da sua TV, @TV Câmara SJC. Até mais!